iniciar com a prece do Pai Nosso, para juntarmos as nossas vozes para poder dar início ao nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixeis cair, Senhor, na tentação, mas livrai-nos do mal. Porque é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E de verdade. Obrigado, boa noite a todos. Coincidentemente, a abertura que a nossa irmã acabou de fazer, o tema que eu gostaria de falar é exatamente sobre gratidão, tão importante para as nossas vidas. Como vocês sabem, Paulo de Tarso não foi um dos discípulos de Jesus. Aliás, ele perseguiu Jesus a vida inteira, quando Jesus estava vivo, mas conheceu Jesus verdadeiramente depois da crucificação, na estrada de Damasco, quando estava perseguindo os cristãos. E então ele fica cego, se depara com Jesus, se curva pela grandeza de Jesus, se ajoelha, e daquele dia em diante ele passa a servir Jesus até os últimos dias de sua vida. E dentre esse trabalho messiânico de Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, ele passa a escrever inúmeras epístolas, inúmeras cartas aos povos da antiguidade. E uma delas é a epístola aos Tessalonicenses, uma população da antiguidade que ficava ali na região da Macedônia. E os historiadores dizem que essa é uma das epístolas mais antigas de Paulo de Tarso, a segunda escrita por ele. A primeira teria sido aos Gálatas. E nessa epístola aos Tessalonicenses, Paulo de Tarso, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: a tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, entre outras missivas, entre outras cartas, epístolas, Paulo sempre recomenda para que nós possamos agradecer. E como a nossa irmã disse agora há pouco, qual é o seu nome? Isabel. A Isabel. A gente já agradeceu hoje por ter acordado vivo, por ter acordado com saúde, apesar que seria uma grande injustiça, a gente acordar vivo, trabalhar o dia inteiro e morrer à noite. É melhor morrer de manhã, você não precisa trabalhar. Eu te dá graças, ainda ter paz e dia. Ia ser um baita desperdício para o trabalho, para morrer à noite. Não, morre de manhã, já que não precisa ir para o trabalho. Mas mesmo no trabalho, mesmo as coisas que nós não gostamos tanto de fazer, nós temos que dar graças. Inclusive, mandei uma mensagem agora há pouco para o meu filho, dizendo que quem faz o que gosta é criança. Adulto tem que fazer aquilo que é para fazer. Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer só o que a gente gosta. Ou a gente gosta de ficar faxinando aqui depois da enchente? Óbvio que não. Óbvio que nós preferimos estar na nossa casa, sentado no sofá assistindo Netflix. Mas o cristão, o espírita, faz aquilo que precisa ser feito. E depois de uma enchente, obviamente que a faxina precisa ser feita, para que a casa esteja em condições de funcionamento posteriormente. Então, até mesmo pelas coisas que nós não gostamos de fazer, nós temos que dar graças. E a psicologia tem uma visão muito interessante sobre a gratidão, porque a psicologia ensina que a gratidão nos dá uma sensação de bem-estar. Aquelas pessoas que reclamam da vida o tempo todo, conhece alguém assim? A gente reclama também,
Às vezes não, reclamo bastante. A gente reclama de muitas coisas, mas aquela pessoa que reclama demais, se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa que ninguém quer conviver. É aquela pessoa que tem uma energia ruim, que a gente não gosta de ficar perto. Porque a pessoa que reclama demais e que reclama de tudo é uma pessoa que não é grata. Esta casa espírita, por exemplo, assim como a minha casa espírita, aliás, perdoem de vir com a camiseta do concorrente, tá? Porque eu já estava assim, não é concorrente, não. Não é concorrente. É co-irmão. Somos todos co-irmãos, com o mesmo propósito, né? Mas essa casa espírita, assim como a minha casa espírita, é uma casa espírita simples. Não tem luxo, não tem adornos, né? Não tem corrimão de ouro, nada disso. É uma casa espírita simples. E a gente vai reclamar, né? Eu reclamo porque o telhado está vazando, eu reclamo quando eu tenho que fazer manutenção. Esses dias deu um enxame de abelha, precisamos tirar as abelhas, né? Mas eu tenho que ser grato, porque esse, embora simples, é um ambiente que me acolhe. A espiritualidade está aqui, independentemente de quais sejam as instalações. E graças a Deus, lá na Fraternidade, nós já conseguimos conquistar uma sede própria, que antes nós não tínhamos. Então, o prédio onde nós estamos instalados hoje, embora simples, ele é nosso. Uma parte é do banco, mas a outra parte é nossa, né? E nós estamos pagando lá o nosso financiamento imobiliário. E assim, sendo grato, essa gratidão provoca em nós uma sensação de bem-estar. A Isabel falou agora há pouco, não é? Se nós já agradecemos pelo dia de hoje. E a psicologia nos ensina a fazer uma outra coisa, nos ensina a fazer uma listinha da gratidão. Então imaginem, aproveitar que estamos em poucas pessoas, né, fazendo um evangelho interativo aqui, imaginem se nós fôssemos fazer agora uma listinha de 5 coisas que nós somos gratos em nossas vidas. O que vocês escreveriam nessa listinha? Primeira é a vida. A vida, o dom da vida, né? Só pelo fato de estarmos vivos, nós já temos que agradecer. O que mais? A saúde mental. Mental e por que não física também, né? Hoje à tarde eu trabalhei nas orientações espirituais lá da Fraternidade e eu atendi coincidentemente um colega de escola, de quando estudávamos juntos lá no Dom João. Ele inclusive é mais novo que eu e está enfrentando um problema muito sério de saúde. Ele foi gravemente acometido de uma dengue, né? As plaquetas baixaram muito. E aí, em razão disso, surgiu uma bactéria no intestino e ele está com uma bolsa de colostomia, né? Magro, fraco, sentindo dor, com dificuldade de andar, que pode acontecer com qualquer um, de uma hora para outra. Então, a saúde mental e a saúde física também é motivo para a gente agradecer. O que mais? A família, a minha família, eu agradeço a família que eu tenho. Amigos. Família? Pequeno, mas é amigos. Às vezes a família tem ali um ou dois que é uma pedrinha no sapato. Né? Mesmo assim, né? Às vezes eu sou a pedra do sapato dele. Esse nos ensina, né? Não é? Às vezes a gente pensa que o outro é a pedra no sapato, mas somos nós. Né? Mas eu ouvi uma frase uma vez que eu acho que ela é muito interessante, que família nem sempre é uma reunião de espíritos que se amam, mas sim uma reunião de espíritos que precisam aprender a se amar. Nós sabemos que muitas vezes nós encarnamos numa família onde há um inimigo do passado espiritual, um desafeto do passado espiritual, e nós temos que resolver essa pendência nesta vida. Nós temos que nos entender. Igual o casal, né, que estava lá casado há 50 anos, os dois faleceram, e aí foram lá para a colônia espiritual, o mentor recebeu ambos, né,
E o marido foi logo dizendo: olha, graças a Deus, viu? Nós morremos, né? Porque a promessa era até que a morte nos separe. E nós passamos 50 anos nos aturando. Eu aturei essa mulher, a mulher também aturei esse marido. Então cumprimos nossa missão. E aí o mentor espiritual disse: parabéns, 50 anos se aturando. Agora vocês vão voltar de novo para aprender a se amar. Porque aturar não basta, né? É preciso respeito, é preciso aprender a ter amor um pelo outro. Não basta aturar, porque aturar é um sacrifício desnecessário. Ninguém é obrigado a aturar ninguém. Nós precisamos aprender a se respeitar e a se amar. Esse é o verdadeiro sentido da vida e o sentido de nós estarmos juntos em família. Então vejam quantas coisas nós temos para agradecer: a vida, a saúde mental, a saúde física, a família, os amigos, a casa espírita. Temos tantos motivos para agradecer, só que invariavelmente nós mais reclamamos do que agradecemos. E tem uma história muito interessante de um mestre e o aprendiz. E o aprendiz dizia: mestre, eu sofro muito, minha vida é muito ruim, é só dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. E o mestre disse: vem cá, pegue um pouquinho de sal. Ele pegou, ponha num copo d'água. Ele colocou, beba. Ele bebeu. Qual é o gosto? O gosto é ruim. Aí disse o mestre: pegue a mesma porção de sal. Ele pegou, vamos para o lado, jogue o sal. Ele jogou e o mestre ordenou: beba água. Ele bebeu. Qual é o gosto? O gosto é bom. O sal são os nossos problemas e as nossas dificuldades, e a água é a dimensão que nós damos para os nossos problemas. Se a gente enxergar o nosso problema na dimensão de um copo, a gente vai achar que é o pior problema do mundo, porque ele fica assim na nossa frente e o gosto é ruim. Se nós enxergarmos o nosso problema na dimensão de um lago, nós vamos ver que existem coisas maravilhosas que acontecem à nossa volta e que nós não damos o devido valor. Se nós temos um problema hoje, ou 2 ou 3, nós temos no mínimo umas 50 coisas para agradecer na nossa vida. Então nós não podemos colocar na balança, nós não podemos permitir que a balança dos problemas seja mais pesada do que a balança das bênçãos que acontecem nas nossas vidas, e elas são inúmeras. E mesmo os problemas, mesmo as dificuldades, trazem um benefício para nós. Tem uma frase de Emmanuel que diz que a dor e o sofrimento é um convite para uma entrevista com Deus. Geralmente, quando algo está de errado na nossa vida, quando algo não está dando muito certo, é porque Deus está fazendo um convite para nós, para que possamos refletir sobre nossas ações, comportamentos e atitudes. Porque, invariavelmente, salvo raras exceções, nós somos os causadores desses problemas. Nós somos os causadores dessas dificuldades. E se temos a capacidade de criar, temos a capacidade de resolvê-los e da melhor forma possível. E é por isso que nós temos que ser gratos a todo instante. Mesmo assim, mesmo diante de uma dor, de uma dificuldade, de um sofrimento, que talvez a gente se revolte, que a gente não consiga ser grato, vamos fazer uma reflexão. Todo mundo aqui já teve algum problema, né? Ou ainda tem, ou terá. Se não tiver, falem comigo, porque eu tenho um monte para dar para vocês, tá? De tudo que é espécie. Mas vamos nos lembrar de um momento de provação na nossa vida, uma dificuldade muito grande. Eu sei que não é muito agradável se lembrar disso. Eu, por exemplo, lembro do desencarne dos meus pais, que foi um período muito difícil. Meu pai desencarnou em 2018, minha mãe em 2018 e meu pai em 2019, prazo de 1 ano. E eu lembro
do Fábio antes do desencarne dos meus pais e do Fábio hoje. Como eu mudei, como eu me transformei, como eu amadureci. Esse período de sofrimento para mim me trouxe uma nova visão da vida, da espiritualidade, um amadurecimento espiritual muito grande, sobretudo porque eu cuidei do meu pai nos últimos 6 meses de vida, e para mim foi um baita aprendizado enorme, e sou grato por isso. Talvez na época eu não teria essa compreensão, talvez na época eu diria: por que meu pai ficou doente? Por que meu pai foi acometido de um câncer no pâncreas? Por que isso aconteceu? Será que se tivesse feito um tratamento antes, isso teria resolvido ou não? Mas hoje eu enxergo que esse processo era necessário e que a minha participação ali era necessária, e é por isso que eu sou grato por isso ter acontecido exatamente da maneira que aconteceu. E eu talvez não escolheria uma outra forma para que isso acontecesse. E eu acho que nós, todos aqui são muito jovens, não é? Talvez eu seja um pouco mais velho, mas todos são muito jovens. Nós que já não somos mais adolescentes, não é? Que já entramos nessa fase da maturidade, nós temos uma capacidade maior de compreender a necessidade da gratidão. Por quê? Eu cheguei já ao meio século mais 2 anos de vida, ou seja, 52 anos, que completei no último dia 27 de janeiro. E a quantidade de amigos que eu tenho, meio século mais ou menos. Meu filho também tem 27. A quantidade de amigos que eu tenho é muito menor do que aquela que eu tinha no passado, mas a qualidade deles é indiscutivelmente melhor. Eu já não me preocupo mais em ficar descobrindo quem tem razão. Quem tem razão? E a casa espírita é uma beleza, né? Que faz aquelas reuniões, aí discute, aí sai aquela briga para saber se a mesa fica desse lado ou daquele lado, para saber se é santificar ali ou aqui, né? Para saber se vai fazer uma fileira de 4 cadeiras ou de 3 cadeiras, e a gente fica discutindo aquilo de maneira infinita, né? Uma vez nós estávamos lá na fraternidade discutindo o trabalho espiritual de cura, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, e aí falávamos da higienização espiritual das salas, como ela seria feita, até que o mentor espiritual veio, né, e falou assim: filhos, vocês estão aqui discutindo a higienização espiritual das salas de cura, né? Mas por que vocês não se preocupam com a higienização física? Porque está tudo sujo. Aí a cara de todo mundo caiu, né? Então hoje nós, que já somos mais maduros, não perdemos tanto tempo com essas discussões que não levam a nada. Quer deixar? Deixa. Quer deixar rolar? Não tem problema, né? Nós preferimos hoje ser feliz do que ter razão. E o nosso tempo hoje é demais precioso. Demais. Nós não nos damos mais o direito de perder tempo. A gente pode até perder dinheiro, porque depois a gente trabalha para esse bem e conquista de novo. Mas o tempo perdido para nós, ele não volta. Tem até uma história interessante, não é? Para a gente refletir em torno da importância do tempo em nossas vidas. Para a gente entender a importância de um ano, vamos imaginar aquela criança ou jovem que reprovou um ano na escola e vai ter que fazer tudo de novo. Para a gente entender a importância de um mês, vamos perguntar para aquela mãe que teve o bebê prematuro e que precisou ficar lá na incubadora e a mãe ficou em casa longe do seu bebê. Para a gente entender a importância de uma semana, vamos imaginar o editor de uma revista semanal que tem que sair publicando coisa, não é?
e não pode perder seu tempo, tem que arrumar a matéria de um jeito ou de outro. Para a gente entender a importância de uma hora, vamos imaginar, recordar lá quando éramos apaixonados, né? Tinha o nosso namoradinho, nossa namoradinha, e aí não tinha o WhatsApp para ficar trocando mensagem, né? E a gente não via a hora de encontrar um namorado, a namorada, para matar a saudade. Uma hora era muito tempo. Para a gente entender a importância de um minuto, vamos imaginar aquela pessoa que perdeu o seu avião e tinha um compromisso muito importante e não conseguiu concretizar esse compromisso. Para a gente entender a importância de um segundo, vamos imaginar aquele pai de família que conseguiu desviar o carro e evitar um acidente muito grave. E para a gente entender a importância de um milésimo de segundo, vamos imaginar aquele atleta olímpico, um corredor, por exemplo, que se preparou durante 4 anos e ganhou a medalha de prata por um milésimo de segundo. O tempo é muito precioso. É por isso que nós não temos que dar tanta importância assim ao passado, porque o passado é história. Assim que nós terminarmos a reunião espiritual da noite de hoje, isso será passado. Então vamos utilizar o passado apenas o aprendizado, carregar conosco apenas as experiências do passado, porque o que ficou para trás ficou, já é história. Não vamos nos preocupar com o futuro, porque o futuro é incerto, né? Ninguém esperava uma enchente, e espero que nunca mais aconteça, pelo menos nessa proporção. Mas o futuro é incerto. A gente não sabe se amanhã estaremos vivos, não sabemos. Então vamos valorizar o que? O hoje. O hoje é uma dádiva de Deus, e é por isso que ele se chama presente. Se nós tivermos essa capacidade de valorizar o tempo em nossas vidas, nós veremos que só temos motivos para agradecer. Aproveitando de novo, né, que somos pessoas já de meia idade, um pouco mais maduras, né, eu tenho muita saudade na época que nós pegávamos uma cadeirinha assim, colocávamos lá do lado de fora da casa, e todos os vizinhos saíam na rua e a gente ficava conversando. E o tempo passava de uma maneira assim tão agradável, era tão gostoso a gente se confraternizar. E por que não fazemos mais isso? Porque a gente tem medo de ficar na rua, né? E isso passou, ficou no passado. E era algo que eu adorava fazer e que eu agradeço muito por ter nascido nessa época. Algo que me dava muito prazer. Mas hoje não, hoje nós estamos presos à tecnologia. Eu até conversando com um professor na faculdade que eu leciono, né, ele falou assim: Fábio, você fica me observando aqui, porque se eu passar mal, você me acusa. Passar mal por quê? Porque esqueci o celular em casa, né? Estou com medo de passar mal sem o celular. Para nós não tem tanta importância assim, mas imagine um adolescente esquecer o seu celular em casa. Tem filhos? Vocês têm filhos? Netos? Peguem os seus netos e filhos adolescentes e façam uma viagem para onde não tem internet. A gente acaba com o humor dessas crianças e desses jovens. Eles são incapazes de ficar sem internet, de sentar numa roda de conversa, de fazer um jogo, uma brincadeira qualquer, como fazíamos há pouco tempo atrás. 30 anos é pouco tempo, 40 anos é pouco tempo. Diante da eternidade é pouquíssimo. Então vejam que são tantos motivos para que nós temos para agradecer, só que muitas vezes nós não nos percebemos. Vamos fazer uma listinha, escrever no papel, ou quem gosta de usar o celular, faz lá no bloquinho de notas do celular a lista da gratidão. Mas quando nós falamos em gratidão, nós não podemos deixar de mencionar a palavra retribuição. Porque quem é verdadeiramente grato, retribui. Quando a gente ganha um presente de uma pessoa,
meu aniversário foi dia 27, né? A gente ganha um presente, o que a gente faz? A gente retribui. A pessoa que deu o presente, quando for aniversário dela, nós também damos um presente. Quando alguém nos ajuda, a gente também ajuda essa pessoa. Quando alguém nos empresta um dinheiro, quando a gente está meio ruim das pernas, a gente também vai ajudar essa pessoa quando ela precisar. A retribuição é algo que pouquíssimas pessoas exercem. E eu vou falar especificamente da casa espírita. Vocês já estão aqui há algum tempo. Quem que é o mais antigo aqui no Esperança de Luz? Quantos anos? Aqui, nesse prédio, nós entramos em 99. Mas a casa tem há mais tempo, que era na Mirandinha. Aí já é minha mãe que é mais velha. Bastante tempo. Mais de 30 anos. Eu comecei a frequentar a fraternidade em 2001. Estou desde 13 anos. Eu estou com 72 anos. No Espiritismo. Então vejam, vocês que são bem mais antigos, não é? Quantas pessoas já passaram por aqui? Não. E fizeram os seus tratamentos, e fizeram as suas orientações. E o que nós vemos na casa espírita é que as pessoas chegam completamente destrambelhadas, né? Um problema obsessivo, problema de saúde. Aí são atendidas uma orientação espiritual, fazem o tratamento com os passes, assim que melhoram, desaparecem e nunca mais voltam. E mais, não perguntam se está precisando de uma ajuda para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar o aluguel, se tem alguma coisa quebrada que precisa consertar, ou se precisa vir limpar o centro na enchente. E mais, quantos vêm, recebem desta casa, ou desta ou daquela, ou de qualquer outra, né? E ainda saem daqui falando mal. Aí nós temos um outro problema. Além da ausência de retribuição, nós temos a ingratidão, que é terrível. E nós espíritas, por mais que nós sejamos espíritos evoluídos, todo mundo aqui é espírito evoluído, por mais que a gente se esforce para colocar em prática esses ensinamentos que nós recebemos do Cristo e codificados por Kardec, uma das coisas que mais nos machuca é a ingratidão. Porque nós não estamos aqui por nós. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui para nos beneficiar. A gente não vende aqui caneta ungida por R$100, né? A gente não cobra pelo tratamento de passe, orientação, nada disso. Nada na casa espírita é cobrado. Então nós estamos aqui para servir pelo Cristo. E ainda quando nós damos o nosso melhor, mesmo assim as pessoas não reclamam. Isso é um motivo para a gente abandonar tudo. Isso é um motivo para a gente continuar com muita fé. Porque quem é grato serve e tem fé. Fé de que está no caminho certo. Fé de que está fazendo a coisa correta para a sua vida. Acreditando que nós estamos aqui servindo para Jesus. E quantos foram ingratos com Jesus? Inúmeros. Inclusive quando Jesus estava sendo crucificado, entre aqueles milhares de seguidores, a Bíblia fala que na divisão dos pães e dos peixes havia mais ou menos 5.000 pessoas presentes. Jesus, no seu apostolado de 3 anos, teve milhares de seguidores e admiradores. E no pior momento da sua vida, no momento da crucificação, tinha apenas 3 ao seu lado: sua mãe, Maria, Madalena e João Evangelista. Só. Eis aí que então Jesus diz para João: filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Se Jesus recebeu a ingratidão, por que nós vamos achar que estamos isentos disso, né?
de modo algum. Mas isso não pode provocar em nós um desânimo. Nós temos que seguir em frente, com fé, cientes que nós temos uma missão aqui a cumprir. E se esse irmãozinho, se essa irmãzinha que foi ingrato conosco voltar por essa porta, nós vamos abraçá-la fervorosamente, vamos recebê-la da melhor forma possível. A porta da casa espírita é uma porta que nunca pode se fechar, em hipótese alguma, porque todos nós precisamos da casa espírita. E às vezes mesmo o irmãozinho ou a irmãzinha que porventura tenha sido ingrato conosco, talvez ele precise também. E é por isso que essa porta tem que estar sempre aberta. Mas vamos procurar maneiras de agradecer a Deus. E eu falo isso para os meus trabalhadores, médiuns lá na fraternidade, né? Eu comecei a frequentar aquela casa no dia 21 de maio de 2021. E cada um aqui tem aí uma data, né? Um marco que começou a frequentar aqui o Esperança de Luz. E eu sou muitíssimo grato por tudo que eu recebi até hoje. E eu procuro trabalhar nessa casa, trabalhar com o Espiritismo, para retribuir tudo aquilo que eu recebi. E parece que por mais que eu faça, eu não consigo fazer à altura daquilo que eu já recebi da espiritualidade, em forma de bênçãos, em forma de luz. Não fiquei rico, não fiquei milionário, não ganhei na Mega Sena, mas eu tive experiências extremamente abençoadas em minha vida. Então, nós temos que, de alguma forma, agradecer a Deus pelo dom da vida, talvez proporcionando mais vida às pessoas que estão à nossa volta. Agradecer a Deus pela família que nós temos, como? Respeitando, amando a nossa família. E muitas vezes nós não fazemos isso, né? A gente só se ofende dentro de casa. Agradecer a saúde do corpo físico e da mente, trabalhando. Ora, se Deus nos presenteou com essa saúde, a saúde mental, a saúde do corpo, vamos trabalhar em favor do próximo para retribuir tudo isso. Porque afinal de contas, André Luiz nos ensina que a nossa felicidade será proporcional à felicidade que nós fizermos aos outros. Quem é grato sempre vai trabalhar em favor do próximo para agradecer as bênçãos que possui. Talvez esse seja o principal papel do espírita nesta existência. Trabalhar em favor do próximo, em agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona de bênçãos em nossas vidas. E por mais que nós estejamos passando por dificuldades, momentos difíceis, nunca nos coloquemos na condição de vítimas, porque existem irmãozinhos e irmãzinhas lá fora passando dificuldades muito maiores do que as nossas. É a cruz que nós temos para carregar. Existe até aquela historinha do sujeito que estava reclamando do peso da cruz. Ele falava assim: eu quero uma entrevista com Jesus, porque a minha cruz é muito pesada, não consigo carregar uma cruz tão pesada. E aí Jesus atendeu e falou: pois não, filho, o que você deseja? Jesus, essa cruz é muito pesada, não consigo carregar, está muito difícil para mim. E Jesus falou: pois não, pode entrar naquela sala, ali tem outras cruzes, pode escolher qualquer uma. Ele entrou de um monte de cruzes, experimentou um, nossa, essa é muito pesada. Experimentou, nossa, essa é pesada demais. Experimentou, nossa, essa nem consigo levantar. E ficou lá alguns minutos experimentando as cruzes. Quando de repente ele pega uma e fala assim: nossa, essa aqui está leve, essa aqui está boa. Obrigado, Jesus, eu vou levar essa aqui embora. Era a mesma que ele trouxe. Essas cruzes representavam o problema do outro, do próximo. Aí quando ele viu que os outros tinham cruzes mais pesadas para carregar do que a dele, ele achou que a cruz que ele carregava era leve, e nem se deu conta disso. Portanto, se a nossa vida está ruim, né?
se existem pessoas à nossa volta reclamando disso ou daquilo, principalmente nossos jovens, nossas crianças, que reclamam bastante, né? Convide-os para entregar uma cesta básica para uma família carente. Convide-os para fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Convide-os para visitar um hospital de crianças com câncer. E aí nós veremos que nós só temos motivos para agradecer. Portanto, como nos ensinou Paulo de Tarso na sua epístola aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Sejamos gratos à nossa vida, à nossa saúde, sejamos gratos a tudo que Deus nos presenteia todos os dias de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Agora, a gente agradece, né? Porque foi bom.